Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, mais um episódio aqui do Clubecast Premium. Hoje estamos com mais um empreendedor premium aqui, uma empreendedora premium, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo para vocês que estão aí desse outro lado ouvindo e falar, né, de empreendedor para empreendedor, empreendedores que falam com empreendedores, isso é o mais legal. E saber que aqui no Clube Empreendedor Brasil a gente tem empreendedores de primeiríssima qualidade, por isso que a gente fez o Clube Premium, né, e fez o Clubecast Premium, para a gente ouvir um pouquinho mais dessas pessoas. Hoje estamos aqui com uma convidada mais do que especial, Tina Álvares. Tudo bem, Tina? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha, que bom receber você aqui, viu? Obrigada, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui participando, né, do Clubecast. Maravilha, não, o prazer é todo nosso, de quem está ouvindo aqui também, que a gente vai falar hoje muito sobre treinamentos gerenciais e profissionais. A gente já vai chegar lá. O que eu queria conhecer antes é a pessoa, né? Porque todo empreendedor, obviamente, é uma pessoa antes de ser empreendedor, né? E quem é Tina Álvares? Nasceu onde, Tina? Tina Álvares é carioca da Gema. Carioca da Gema, maravilha. Tina Álvares nasceu em Jacarepaguá. Boa, e aí você começou, como é que foi a sua trajetória até chegar na Evolute, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco? Como é que foi a sua vida até chegar lá? Olha, foi... Correria, né? Põe correria nisso, né? Correria, muitos desafios. Eu sou arquiteta. Legal. Sou arquiteta de formação. E comecei a trabalhar já no segundo período da faculdade. Bacana. Então, já comecei a estagiar. Eu sou arquiteta, mas eu sou arquiteta peão de obra. Sim. Porque eu sempre trabalhei com obras. Eu nunca trabalhei fiz projetos, mas a minha vida profissional toda foi dentro de obras. E comecei já no segundo período da faculdade, então eu estudava à noite e trabalhava de manhã. Eu nasci em Jacarepaguá, mas eu morei durante 40 anos em Realengo. Alô, Realengo, aquele abraço. Isso aí, legal. E eu sempre falava, né, que eu saía ontem e chegava amanhã. Porque na época que eu fiz a faculdade, era seriado, não era crédito. Estou até aí já denunciando a idade, né? Mas eu tenho maior orgulho da minha idade. Então, eu chegava na obra às 7 horas da manhã, saía da obra às 5, 6 horas da tarde e ia para a faculdade na Gama Filho, em Piedade. Tá, bacana. Então era aquela loucura, porque eu tinha que sair de casa tipo 5 horas da manhã para poder estar na obra às 7. Saía da obra, pegava um trem, estudo de trem, né? Trem lotado. E muitas vezes eu dormia lá, já teve lance de eu cair por cima das pessoas dormindo. Que loucura. E isso foi durante 5 anos. Entendi. Sabe, sempre trabalhando. E a minha última aula terminava às 11h20 da noite. Caramba. Então, eu chegava em casa meia-noite e pouco, que aí eu pegava um ônibus para ir para casa, Sim. né? E foi... Dorme, acorda, começa tudo de novo. Dorme, acorda, 5 anos. Mas só que enquanto isso, era trabalho e todo o trabalho da faculdade. Sim, claro. Então, assim, o meu almoço, era 10 minutos correndo ali naquela marmita, e depois, então, o restante, que era 1 hora de almoço, era para poder fazer os trabalhos da faculdade. E foi assim durante 5 anos. Essa vidinha assim, né? E como é que você conheceu? Bem tranquila, né? Bem tranquila. Caramba, que loucura, que bacana, hein? Muito legal. E mostra também raça, né? Sim. Uma jovem estudante com raça pra caramba. Sim, né? Eu entrei na faculdade com 19 anos. Já tinha aquelas vendas todas no trem? Vendia de tudo no trem ou não vendia de tudo no trem ainda? Hoje em dia vendia de tudo no trem. Vendia aquele que chegava a abrir assim a capa. É isso aí. E ali tinha tudo, né? Então é clássico, é muito antigo isso, né? É muito antigo, muito né? Bem. Eu acho que sempre existiu, né, Rafa? Então, existiu. Já existia tudo aquilo ali. Se bem eu entrava no trem, eu dormia. Né? Onde eu parava, eu dormia. Eu era assim com ônibus também. Eu no ônibus, eu dormia. Eu cansei de com esses ônibus que eu pegava, que eu saía 11h20 da noite, eu passava do ponto. É isso, normal. Só que o que acontecia? Como era aquele ônibus daquele horário certo,
era sempre o mesmo motorista e o mesmo trocador, que na época tinha trocador. E era a hora certinha, né? Era a hora certinha. Deve ter isso hoje ainda. Acho. Não, né? eu lembro que o motorista que eu pegava também, eu já lembrava quem era. Então já te conhecia, sabia onde você parava. Aí parava, né? Daí, chegou aí, tá na hora. E fora isso, Rafael, porque isso há 35 anos atrás, 35 não, porque na época de faculdade, há 40 anos atrás, um tempinho ali, eu fui a primeira mulher a trabalhar nas obras de acabamento do metrô. Que bacana, hein? Que eu já entrei como auxiliar técnica nas obras de acabamento do metrô. Então, as 5 primeiras estações, né, que foi Glória, Central do Brasil, Cinelândia, e ali já foi um desafio, porque a empresa que eu trabalhei, ela era contratada, ela era gerenciadora. Então, o diretor, ele falou, não pode botar uma mulher na obra, porque a obra do metrô homem. Só tinha homens. Você foi a primeira a entrar na obra do metrô? Eu fui a primeira a entrar na obra na parte de acabamento. Caramba! E na minha turma da faculdade eram 5 mulheres e 32 homens, que a gente estudava à noite, né? Então, na época ali era só praticamente a feminina era só 5 mulheres. E eu desenvolvi um trabalho tão bom que no final da faculdade, as 5 mulheres da faculdade estavam trabalhando no metrô. Fazia parte da minha equipe. A equipe de acabamento do metrô, da obra do metrô. Nós fazíamos toda a parte de supervisão, né? Tava lá o acabamento, colocava azulejo, vamos lá ver se está legal. Daí pegava o martelinho, ia batendo, pegava um giz, né? Um lápis vermelho, riscava. E tinha muito olhar assim, tipo, o que aquelas mulheres estão fazendo aqui? Tinha isso? Só tinha. Só tinha, né? E aí, como é que vocês lidavam com isso? A gente fingia que não escutava, né? Fingia que não escutava. Os encarregados. Sim. Então, aqueles encarregados que tinham 30, 40 anos de experiência, chegava lá, uma menina. Pois é. 19, 20 anos, falando para ele que o serviço dele estava errado. E o que fazer? Chateadíssimo, né? Chateadíssimo. Mas isso aí foi assim... Quem é você para saber uma coisa? Menina? Ô, menina! Imagina. Mas foi muito... Dali foram para... Eu comecei na obra, me apaixonei pela obra e comecei a trabalhar na parte de controle, toda essa parte de controle de qualidade, controle de custos e o planejamento. Então, cronograma da obra, o custo, se está realmente de acordo ou não, formação de preços. E durante esse período, daí depois eu fui para outras empresas, sempre assim, empresas grandes de engenharia, percorri várias obras pelo Brasil, interior do Pará. Olha, muitas histórias. Pô, que bacana. Então Sim. Viajou o Brasil todo? Viajei o Brasil todo fazendo obras. Legal. Sim. Eu com a Alguma história boa de viagem? Alguma história? Tem? Só tem, né, Rafael? Conta uma história boa de viagem pra gente. Bom, tem alguma que você lembra, assim, de algum interior? Sim. Nós estávamos no interior do Pará. Uhum. Era uma obra da construção da usina de oxigênio da White Martins. Pô, bacana, hein? E aí? Aí teve uma greve da construção civil. E eu estava lá. Eu estava lá fazendo toda a parte de fechamento do contrato e tudo mais. Tinha o supervisor da obra, né, o supervisor, o engenheiro supervisor, e teve a greve. O pessoal falou, não vamos trabalhar. Então a peãozada toda parou. Sim. Ok. Só que parou e o pagamento é semanal, né, nas obras. Quando chegou na sexta-feira, o dinheiro veio cortando aqueles dias que eles não trabalharam. Que o engenheiro-chefe falou, não trabalhou, não recebe. Estávamos nós dentro do container, lá na obra. Daqui a pouco, tudo fechado, né? O ar-condicionado ligado, lá tranquilo. Daqui a pouco só começa a escutar aquilo, pá, 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 batendo. E aí? Era o povo tudo com picareta, batendo no container e sacudindo.
vem, sai aqui fora, seu engenheiro. Daí falava, né, os nomes e sacudia. Daí eu falava assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai lá fora, faz alguma coisa, a gente vai morrer, nós vamos morrer aqui. E aí, como é que foi? E ele quieto, daí ele ligou na mesma hora, né, aqui para o Rio, para o escritório, falou com o diretor, daí ele falou assim, não, fala com o povo que a gente vai pagar. Amém, né? Amém. Mas enquanto isso, né, já estava lá, foram várias histórias, né? Sim. Perigo, né? Um perigo. Perigo. E dessa vida toda, Tina, de projetos e de viagens e de obras no metrô e obras no interior do Brasil, como é que você chegou na questão da Evolute, né? Como é que você pensou? Quando foi o momento que você falou assim, vou empreender? Quando foi isso e como foi isso? Para explicar para o pessoal. A última obra que eu trabalhei foi a obra de construção do Porto do Açu, do Ike Batista, que foram 3 quilômetros de ponte mar adentro. Foi um desafio assim, fantástico, maravilhoso. Deve ter sido maneiríssimo mesmo. Foi muito bom. E eu estava lá desde quando cravaram a primeira estaca na areia, sabe? Assim, muito bom. E foram 4 anos morando em Gruçaí, que eu falava que era onde o vento fazia a curva, porque não tinha nada. Acredito. Tinha nada no início, ainda não tinha asfalto para chegar até a obra. E nós levávamos, às vezes, 2 horas, se chovia e tudo mais. Aí, no final desse contrato, que foi em 2011, durante todo esse período, né, da minha vida profissional, muito estresse, né, nesse período, não em 2011, mas antes, eu adquiri uma síndrome do pânico, eu era super estressada, eu estava uma pessoa, assim, muito dura, sabe? Muito. Sim. Porque trabalhando na obra, só com homens e tudo mais, a gente tem que impor ali, né? Eu tinha até um amigo meu... Ajeita um pouquinho aqui o fone. Eu tinha... Deixa eu ver. Tira e bota. Ele estava escorregando. Isso, agora foi, tá ótimo. Tá bonitinho. Excelente. Então, eu estava muito, muito estressada, não tinha paciência com nada, com filho, com ninguém. E quando chegou, aí eu fui... Porque era muita pressão, né? Era muita pressão. Chefe em cima, aquela coisa toda. Chefe, eu sempre chefiando equipes, né? Muita gente, né? 15, 20, 30, 40 homens. Sim. Então, tinha que impor. Sim, né? Claro. Uma mulher ali. Então, eu tinha até um amigo que ele falava. E eu tinha os prazos a serem cumpridos, que eu trabalhava com essa parte de cronograma, de preços e tudo mais. Então, eu tinha até um amigo engenheiro que ele falava, a Tina aqui na obra é um trator, sabe? Ela passa por cima de todo mundo, mas ela cumpre os prazos dela. Resolve, isso aí. Tem que resolver. Isso tudo gerando muito estresse. Aí um dia eu fui fazer o meu check-up e o meu cardiologista falou, ou você para, tá? ou você vai morrer. Aí você escolhe o que você quer. Aí terminou esse contrato de 2011, eu já estava próxima de me aposentar. Aí eu falei bem assim, não, gente, olha só, eu estou trabalhando aqui há 30 anos, 35 anos, só trazendo lucro e dinheiro para as empresas. E o meu bolso está vazio. O bolso vazio, porque eu recebi aquele salário ali com as despesas e tudo mais. Eu falei assim, não, agora eu vou partir para minha carreira solo. Boa. Eu vou pegar a minha experiência, o que eu tenho e vou ajudar os pequenos e médios empreendedores e empresários. Legal. Porque o que eu vi também, Rafael, durante essa a minha trajetória, as empresas pequenas, as médias e pequenas empresas, todas elas faliram. Todas elas faliram porque os empresários, eles são empresários bombeiros, que eles simplesmente só apagam o incêndio, né? Que é aquele lance de vender o almoço para comer na janta. Então, eles se preocupam com tudo. Eles têm que ser vendedor, tem que ser administrador, se preocupa com tudo, menos com a parte financeira da empresa, que é o coração.
né? O financeiro é o coração da empresa. Então eu resolvi a trabalhar, a fazer a minha carreira solo e comecei a fazer a da consultoria, a da assessoria nessa parte do controle financeiro. E porque eu adoro, né? Eu gosto muito dessa parte dos números e tudo mais. E a partir daí eu criei, a princípio foi a Álvares e Álvares que eu tinha, era uma empresa que eu tinha junto com a minha filha, mas em 2017 eu resolvi tirar um período sabático. Bacana. Bom para dar uma relaxada, Para dar uma relaxada, que aí eu me aposentei, falei assim, agora eu já tenho a minha renda aqui, Sim, né? tá garantida. Eu vou tirar meu período sabático. Eu sou filha de espanhol, eu tenho a minha cidadania espanhola, então eu fui passar 2 anos na Espanha. Pô, que maravilha. Onde é que você ficou lá? Fiquei na Galícia, em Vigo. Que bacana. E aí, curtiu muito, né? Nossa, curti Aí muito. tem aquela siestazinha depois do almoço. Sim. Vida tranquila. Que maravilha, gente. Os empreendedores estão vendo agora o programa, estão pensando assim, meu Deus do céu, era tudo que eu queria. Olha, 2h da manhã eu andava na rua tranquilamente com o meu celular, tirando foto de tudo. Olha, o ônibus, eu chegava no ponto do ônibus, tinha lá o letreirozinho, isso chega numa em 7 minutos, chegava em 7 minutos. Em ponto, se for 7 minutos e 10 segundos, você já perdeu. Acredito. Então, assim, foi muito bom, sabe, muito bom. Eu até fui sem data para voltar. Tá. Voltei porque no final de 2018... eu recebi como presente de Natal a notícia que eu ia ser vovó. Ah, que bacana, parabéns. Pois é, aí eu voltei em junho de 2019. Você voltou porque ninguém aguenta uma vida pacata daquela. Você tem que estar aqui nesse estresse, nesse trânsito, nesse corre-corre, entendeu? É isso que a gente gosta, a gente reclama, mas a gente gosta. Eu não consigo viver no... É verdade. naquela tranquilidade total, né? Tem que ter um estresse, tem que ter, com certeza. Aí quando eu voltei, né? Quando eu fui para lá, eu encerrei a Álvares e Álvares e tal. Aí quando eu voltei em 2019, agora passou a pandemia e tudo mais, eu falei assim, não, eu tenho que me legalizar, né? Daí surgiu a Evolute, treinamentos gerenciais e profissionais. Tá. Onde eu atuo aí com essa parte toda de treinamentos, palestras, workshop, consultoria na parte da gestão financeira. Então, já entendemos a história toda, essa passagem toda da Tina, que é sensacional, parabéns, que história bacana. E aí chegou na Evolute, que é treinamentos gerenciais e profissionais. Então, você explicou como você chegou lá realmente para ajudar esses micro, pequeno e médios empreendedores, né? Entendendo essas dores deles, né? Principalmente na área financeira. Sim, sim. Né? E aí, o que exatamente, por exemplo, se algum empreendedor te procurar hoje e falar, pô, tô precisando de uma ajuda na área financeira, o que a Evolute Treinamentos Gerenciais e Profissionais faz? O que você diria? Bom, ela orienta, né? E para o empreendedor, ou uma consultoria, ou a mentoria, né? Consultoria, mentoria, sim, ou então... um treinamento para os funcionários, tá? Porque só uma partezinha, agora eu não consigo ficar parada, sabe, Rafael? Sim, claro, imagino. Eu não consigo. Até com a sua história, não tem como ficar parada, né? Não tem como. Obras faraônicas. Até minha filha fala assim, mãe, você aposentou, sossega. Não dá. Então, durante a pandemia, e eu gosto muito de estudar, eu estou sempre estudando. Muito bom. Durante a pandemia, eu fiz uma pós-graduação em educação financeira. Então, terminei agora, há pouco tempo, e então também tem essa parte como educadora financeira. Por quê? O dinheiro é energia, né? O dinheiro é comportamental. A utilização do dinheiro, e isso é uma coisa que me fascina, sabe? A inteligência emocional e a inteligência emocional financeira. Então, para o empreendedor, para a empresa, tanto tem a parte da educação financeira do lado pessoal, como também do empresarial, através de consultorias, através de treinamentos, palestras, workshop,
o que ele precisar. Inclusive, na semana passada, aconteceu um lance assim, bem interessante com um membro aqui do grupo. Foi? Diga. No último encontro que teve aí de negócios. Encontro de negócios do Clube Empreendedor Brasil. Maravilha. Foi muito bom. Aí nós estávamos conversando aqui, batendo papo e tudo mais. Aí ele, e falando, né? Ele falou bem assim, eu controlo as minhas finanças. Assim. Aí eu falei assim, ok. Aí eu falei bem assim, mas você controla tudo? Ele falou assim, não, quase tudo, né? Eu falei, então experimenta, durante uma semana, anota tudo que você gasta, tá? Aí ele falou assim, tá bom, vou fazer isso. Aí ele me ligou apavorado. Me ligou na semana passada. Tina, assim, sabe o que aconteceu? O quê? Cara, eu comecei a anotar. No segundo dia, eu percebi que por dia eu gasto uma média de 15 a 25 reais com um cafezinho. Aí eu falei assim, legal, então faz uma conta rapidinho aí, 20, se você trabalha 22, são 440 reais por mês de cafezinho. De cafezinho. Mas só que, o que acontece, Rafael? As pessoas, elas estimam muito grande, mas subestimam o pequeno. É verdade. Quando você pega esses 440 reais por mês, no final de 10 meses, são 4.400 reais. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, sabe o que eu fiz? Eu fui ali e comprei uma cafeteira. Eu fiz o meu cantinho do café aqui na empresa. E todo feliz. Então isso aí é só com cafezinho. Imagina o resto, né, das coisas. Imagina o resto das coisas. Isso acontece, cara, com todo mundo. Com todo mundo. E é aí que você entra? Aí que eu entro. Organiza, vê como é que faz. Organiza, porque não é só, a questão é assim, muito empreendedor, as pessoas em si, né, tanto no pessoal quanto no profissional, no gerencial. Ele fala o seguinte, eu anoto. Não adianta você só anotar. Você tem que anotar, você registra, mas você tem que analisar e você tem que categorizar. Então a pergunta é, né? Qual o seu custo de vida hoje? Qual é o seu custo de vida? Você sabe qual é o seu custo de vida? As pessoas saber, não sabem. A pessoa sabe qual é o custo de vida do Brasil, quanto aumentou a cesta básica. Mas cada um tem o seu custo de vida. Cada empresa tem o seu custo de vida. E as pessoas não levam isso em consideração. Então, quando põe na ponta do lápis, você tem um Prolabore? Não, eu mais ou menos 3.000. Então, quando vai botar na ponta do lápis, vê que o gasto é muito maior. Então, é muito importante essa questão do controle. Né? Não sabe, não é só não saber. Tem medo de saber também. Tem medo de saber. Tem medo de saber. Muita crença limitante. Muita crença limitante e tem medo. As pessoas, na semana passada, eu escutei de uma mentorada que ela falou, Tina, eu tenho medo de olhar o meu extrato bancário, do meu cartão de crédito. Que ela vai ver quanto ela gastou, se ela realmente perdeu a mão Rafael, ou não. Assim, isso é uma coisa com todo mundo, já aconteceu comigo. Claro. Eu já tive épocas na minha vida que eu tinha medo de olhar para o meu extrato bancário. Não, cara, chegou a conta, deu conta. Aí, olha, dá medo de olhar. Olhou, já deu aquele susto, tá bom, deu tanto. Não quero nem ver Nossa, o que eu fiz com isso tudo? Aí você não quer nem ler. Sim. Aí vai piorando. Vai piorando, porque a questão é a seguinte, você fala, não, já que eu gastei 50, eu já estou no buraco, vou gastar 55, 100, vai mais 55, vai mais 100. Isso vai virando um bolo de neve, né? Então as pessoas falam, e o que acontece também? É a questão do valor, né? Qual o valor que eu dou para as coisas, que é diferente do que você dá. Então, para muitas pessoas, pagar R$5.000 numa consultoria de organização financeira para uma empresa, é muito. É muito caro. Isso é muito caro. E aí ela não sabe o que ela está economizando, né? Não é só isso. Mas ela vai na loja e ela compra um iPhone por 10 mil, 10 mil, 11 mil. Ou uma roupa mesmo. Ou uma roupa. Né? Compra uma bolsa por 2 mil. Compra um sapato por 1.000, uma roupa. Então, é a questão do o que realmente, né, é caro para mim ou não é.
E como o exemplo, né, do cafezinho, dos R$440 só no cafezinho, quando a pessoa tem o controle financeiro, quando ela organiza, categorizado, que ela sabe onde ela pode diminuir ou até mesmo cortar, ela paga tranquilamente a mentoria dela, a consultoria dela. Tranquilo, porque ela economizou tanto, né? Ela economiza. E vale a pena, né? E vale a pena. Pô, verdade. E é importante que você vê muitas empresas fechando, quebrando, por conta exatamente disso. Exatamente. Tem um marketing bacana, tem uma venda ok, tá indo bem, só que o financeiro é totalmente descontrolado e quebra. Olha só, você vê uma coisa interessante, né? Aqui no próprio clube, né? Clube Empreendedor Brasil, a gente tem a Geise, né? Que é a nossa administrativa aqui. E aí a Geise, tinha um tempo atrás que a Geise estava lá comigo, a gente estava falando sobre o gasto, eu falei, olha, aí eu virei para ela e falei assim, Geise, então eu posso gastar aqui? Aí ela, pode. Não, o clube, você pode. Aí eu falei, não, quero saber se eu posso, se tem dinheiro, você verificou? Aí ela, não, se você tá falando... Aí eu falei, Jesus, deixa eu explicar uma história. Falei assim mesmo pra ela. Ela ficou me olhando assim, eu falei, olha, existe uma história famosa que é o seguinte, o cara tava lá, contratou um mega financeiro e ele era o dono da empresa e ele ficava gastando, passando cheque, gastando, e o financeiro fazendo toda a contabilidade. Sim, sim. E deixando ele gastar. Chegou uma hora que o financeiro sentou numa reunião com ele e falou, olha, acabou o dinheiro e falimos. E aí o dono falou o seguinte, como é que você não me falou? Eu falei, mas a empresa é sua. Mas faliram, aí eu explico, contando essa história pra Geise. Faliram, fechou a empresa, todo mundo demitido e o cara acabou. É isso que você quer que aconteça, Geise? Ela me olhou assim, eu falei, você tem que me controlar, Geise. Então ela controla certinho. Ela vai controlando quanto é que gasta, quanto é que não gasta. Eu falei, Geise, olha só, eu vou gastar isso aqui agora. Ela, não pode, isso tá caro. Rafael, aquele negócio que você comprou lá de, sei lá, virtual de não sei o que do pacote e tal. Eu vi que tem um pacote mais barato. Vamos nessa? Então, cara, Geise, vamos nessa. Sim. E aí ela vai controlando e puxando, porque eu falei, se falir, todo mundo cai aqui. Você que tá controlando isso aí, você que é o nosso caixa. Então tem gente que não tem nem essa visão, nem alguém para ajudar. Não tem. E muita gente, o que acontece? O empresário, o empreendedor, geralmente o empresário, né? Que empreendedor... ele não tem nem o contador. Né? Vai sozinho e vai embora. Vai sozinho e vai embora lá, até mesmo porque a maioria é MEI, né? Então não tem necessidade e tal. Mas quem tem o contador, aí fala assim, não, eu tenho meu contador. Só que contador, gente, ele cuida do passado. É isso. Ele arruma o que aconteceu. É verdade. E o futuro, tem toda a razão. Que é onde você cresce, onde a tua empresa cresce, o teu planejamento estratégico. Então, é sempre assim, a primeira pergunta que eu faço é, qual é o seu placar hoje? Como assim, Tina, meu placar? O placar, você está ganhando, está empatado ou está perdendo? Excelente pergunta, né? Sim. E eu te garanto que 99,99% não sabe responder. Você tem uma reserva financeira para os próximos 3, 6 meses? Não tenho. Qual é seu ponto de equilíbrio? O que é isso, ponto de equilíbrio? Nunca ouvi falar. Que loucura, né? Sabe, é loucura. Mas, Rafael, porque você está tanto na correria do empreendedorismo que não vai ficar pensando nisso. Por isso tem que ter uma Tina, né, uma Evolute para pensar isso para ele, né? Quanto você tem de inadimplentes? Não sei. O que você tem que pagar e receber para daqui a 3 meses? Não sei. Eu, antes da pandemia, né, que também faz parte lá do diagnóstico financeiro, é a pergunta, se a partir de hoje não entrasse mais nenhum centavo na sua conta, quanto tempo você sobreviveria? Tina, isso nunca vai acontecer. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Aconteceu. Por isso que muita gente, né, quebrou. Eu acho que eu tive um workshop com você antes da pandemia, não tive?
aqui no clube, ou foi depois da pandemia? Foi depois da pandemia. Mas foi depois da pandemia, mas foi assim, logo depois da pandemia, assim, ainda estava um pouquinho de pandemia, a gente teve um workshop, não sei se foi virtual. Foi aqui, mas foi também transmitido. Porque você falou isso, eu posso falar uma coisa? Entrou na minha cabeça, e hoje eu vejo caixa e fico pensando, quantos meses eu tenho de caixa aí? Eu tenho tantos meses. Não, então vamos fazer mais um mês. E aí eu vou pensando exatamente controlar. Cara, se tiver, sei lá, um ano de rodar sem problema, sem entrar nada. E aí até algumas pessoas me falam, mas Rafael, como assim não entrar nada? Não é que não vai entrar nada, cara. Deixa eu pensar como não vai entrar nada. E foi a Tina que botou aquela sementinha, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas, Tina, vamos, infelizmente estamos acabando aqui o tempo já. Eu queria que você falasse com essa pessoa que está aqui nos ouvindo, empreendedor ou empreendedora, uma dica de empreendedorismo, se ela está querendo entrar no mundo do empreendedorismo, porque você trabalhou em grandes empresas durante muito tempo, viajou o Brasil todo, tem uma grande experiência e hoje está empreendendo. Sim. Essa pessoa que está na mesma vibe que você, que está trabalhando já está estressada demais, tudo bem que vai ter estresse pra caramba no empreendedorismo, né? Mas tudo bem. E está querendo vir para empreender. Qual a dica que você dá para essa pessoa? A primeira coisa, faça um plano de negócios. Tá? É importantíssimo, porque às vezes a pessoa trabalha, ela juntou uma reserva, aí ela fala, eu vou comprar uma franquia, um exemplo, né? Sim. A franquia é mole, né? Gente, é um plano de negócio, estuda, né? Estuda o local, estuda o que vai empreender, estuda o mercado, o capital de giro, quanto precisa, quanto vai ser o custo do local. Não, eu vou alugar um lugar, ok, vai alugar. Então, faça o planejamento. Planeja. A gente sempre fala, né? Porque na vida o que é? É 80% planejamento e 20% execução. Tem que amolar mesmo o machado. Sim, então mesmo que você leve ali 6 meses, mas eu estou a planejar, faça o plano de negócio. Lógico que nenhum planejamento é engessado. É por isso que a gente revê constantemente o planejamento. Sim. Mas quando você começa já com o planejamento, sabendo, como você falou, qual é o meu capital de giro necessário, quanto eu vou precisar de reserva para pelo menos 6 meses. O ideal são 12 meses, é um ano, mas pelo menos 6 meses, para quê? Se der algum problema, você tem como se garantir. Então, não é sair desesperado, porque o empreendedor, ele é sonhador. Muito. Ele é sonhador, então ele quer ver o sonho dele realizado. E vai, e não mede, não planeja, não faz nada. Não planeja, aí quebra. Tá? Eu sou mentora da Salto Aceleradora. E esse é um trabalho voluntário, tá, que eu faço. Até hoje de manhã, fiquei super feliz que chegou mais uma mentorada do Mato Grosso do Sul. Bacana. Eu estou com um mentorado agora de Santa Catarina. Então, ele trabalhou também durante 5 anos, assim, bem rápido, né? Ele pegou a reserva dele e comprou um bar. E eu estou fazendo, tudo assim, é muito, muito rápido, porque são 4 reuniões para a gente orientar ali dentro do processo que eles passam lá na Salto Aceleradora. E ele comprou o bar dele, mas sem nenhum planejamento. Então, hoje, ele tem um custo ali do bar de R$13 mil, onde nós fizemos as contas e o que ele recebe com a venda das bebidas dele e tudo mais não chega nem à metade. Nossa, que loucura. Sabe? Mas para tudo tem jeito. Sim. Tudo tem solução. Vai arrumando. Pivota um pouco ali no serviço, vai dando não tá dando jeito. Mas por quê? Né? Começou sem pé, sem cabeça. Então, empreendedor, empresário, dê atenção ao seu financeiro. Dê atenção. Sabe? Esse é o recado da Tina Álvares. Dê atenção ao seu financeiro. Porque senão quebra. Quebra. Pô, não consegue sozinho, pede ajuda. É isso. Sabe, pede ajuda, porque vai muito mais rápido. Perfeito.
Perfeito. Okay. Olha, Tina, adorei o papo, adorei conhecer melhor você. Eu acho que os empreendedores que estão vendo aqui também adoraram. Você tem uma história muito bacana que construiu essa história que hoje você ajuda empreendedores com toda a experiência que você tem. Isso é muito bacana. Sim. Uhum. A forma que você fala da questão financeira é muito legal de ouvir. Você fala com muito zelo, muita preocupação e muita paixão pelo que você faz também. Sim, parabéns. Obrigada. Isso é muito legal. Gente, quem quiser falar, bater papo com a Tina, como é que faz? Quais são suas mídias? Bom, minhas mídias é o Tina Álvares, oficial do Instagram. Boa. Do LinkedIn. Eu também tenho um podcast, né? Tem um podcast? Fala pra gente qual é o podcast, pra você ouvir também, hein? TinaCast, THINA-Cast. E já é antigo o TinaCast. Já, eu fiz a primeira temporada, agora vou voltar com a segunda temporada. Maravilha, gente, não perca o TinaCast. Tá em quais plataformas? Todas elas. Spotify, Amazon. TinaCast. Vamos ouvir a Tina, hein, pessoal? E é isso. Pra achar a Tina também? Amanhã tem live também no meu Instagram. Tem live? Tem live. Qual é o Instagram? Tina Álvares Oficial. Tina Álvares Oficial para ver as lives também da Tina. Pra onde foi o meu dinheiro? O tema de amanhã. Excelente pergunta. Excelente live. Pessoal, vai lá na Tina, também entre em clubeempreendedor.org e sempre acompanhe com a gente aqui o Clubecast do Clube Empreendedor Brasil. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.